Nós convidamos para o momento de oração, fazendo uso da palavra, nosso amigo Cremilson, como sempre, para falar de Deus. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Satisfação enorme poder estar vivenciando o dia de hoje, tudo isso que está acontecendo. Quero iniciar aqui agradecendo a Deus por mais um feito na história do nosso projeto Fulgêncio, algo muito importante que para os atletas aguardaram por muito tempo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o prefeito George Duarte, ele vem assinar uma ordem de serviço para que essa tão esperada obra aconteça na vida dos atletas e também na vida das famílias que têm os seus filhos nas escolas onde recebem esses jovens e deposita toda a confiança, onde sabemos que o esporte ele serve como complemento na formação educacional. Agradeço ao bom Deus, a gestora dessa escola, Lu Prachedes, que me convidou para fazer esse momento. Agradecer ao prefeito George Duarte por ter o compromisso e atendido um pedido tão esperado do nosso projeto. E olhando aqui, eu vejo vários atletas. Quero aqui trazer um pouquinho também sobre o esporte local e também regional. Pude observar que vários atletas da minha época estão aqui presentes. E para mim é uma satisfação enorme. Posso olhar para vocês que estão aqui. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse dia especial, dessa tarde maravilhosa. Por esses jovens que aqui estão com seu fardamento, preparados, ansiosos para poderem desfrutar desse parque de evento que será esse ginásio poliesportivo. Em algumas partidas eu não me coloquei tão ansioso como estou hoje. Estou mais ansioso como se fosse uma partida final do campeonato, mas pela alegria de saber que isso sai do papel e vai ser um projeto real. No nosso tempo, na minha época, a gente tinha um esporte muito mais fervoroso, a gente tinha um esporte muito mais fortalecido, porque até então os atletas eles eram mais comprometidos, eles sabiam que no esporte eles tinham uma oportunidade de alcançar algo maior na prática esportiva, e a gente alimentava muito esse sonho e acreditava que poderíamos ser um atleta profissional. Mas a nossa região ela não era ainda fortalecida no setor esportivo. E hoje a gente vê que o esporte ele está causando na vida dos jovens uma situação de mais confiança. Temos hoje atletas já profissionais do município, temos atletas encaminhados a alcançar o profissional, e o município vem dando todo esse suporte. E isso nos alegra e faz a gente acreditar cada vez mais e sermos parceiros das escolas, sermos amigos das escolas, trazendo o nosso melhor para agregar valores aos jovens. E hoje, pela manhã, voltando aqui para a área da religião, onde a professora Lu Prachedes, gestora dessa escola, também me pediu para fazer esse momento, o Espírito Santo ele veio sobre mim e fez um pedido para que eu trouxesse na tarde de hoje essa passagem bíblica, que quando eu der início à leitura, eu peço a vocês famílias, principalmente aos pais de alunos que estudam, que fazem parte dessa escola, que abram seus corações e permitam que a palavra de Deus ela venha agir na vida de cada um de vocês, dando discernimento para que vocês sejam mais comprometidos com os seus filhos. Porque algo que acontece nos dias de hoje, e há muito tempo já acontecia, mas hoje com mais força, está tirando o foco dos jovens, não só na área esportiva, mas também dentro das escolas. E só a palavra de Deus, ela tem a abertura para mostrar com mais precisão tudo isso que vem acontecendo dentro das nossas famílias. Então aqui, abrirei a Bíblia para que eu possa fazer essa leitura e pedindo já a Deus que possa trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa tarde e levar para a nossa vida. Convido a vocês para ficar de pé, para que a gente possa dar início a esse momento de oração.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura que faremos está no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor, e não dos homens. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, que seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. E agora observai que o Senhor vai falar sobre a segurança que devemos ter e sobre aquilo que a gente precisa colocar dentro da nossa casa, que fará toda a diferença, que é a proteção aos nossos filhos e a nós mesmos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quis colocar aqui de todo o meu coração, a pedido do meu Senhor, que é o nosso Senhor, é que os nossos jovens estão sendo comprometidos por coisas que nós pais às vezes não conhecemos. E isso entra nas escolas e das escolas retorna para a nossa casa. Sabemos que muitos atletas não conseguem chegar a uma fase da sua vida tendo o compromisso de ser um profissional, porque tudo aquilo que é cilada do inimigo está sendo investido contra eles, seja o álcool, seja as drogas. E no nosso tempo não existia drogas, e se existia, nós não conhecíamos. Por isso que nós tínhamos essa força e o talento de desenvolver cada obstáculo que aparecia sobre nós. E nós éramos atletas de alto nível, de grande porte. E nós desenvolvíamos tudo aquilo que o torcedor gostava de assistir, gostava de prestigiar. E o futebol era algo muito alegre. Hoje os campos estão abandonados, hoje os ginásios não têm mais aquela mesma alegria, porque as ciladas do demônio não estão permitindo que tudo isso aconteça na vida dos nossos filhos. Então que nós possamos ter mais atenção, principalmente amor dentro da nossa casa, para cuidar cada vez mais dos nossos filhos. Amém? Podem aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece. Muito bem, obrigado pela palavra. Deixa eu registrar Valdir Júnior. Gente, aqui ao meu lado esquerdo tem um time de futebol guerreiro. São os garotos que fazem parte da seleção aqui da Escola Asa Branca de Futsal, né, que estão disputando aí, vão disputar, né, o Interclasse aqui com muita bravura, com muito talento.
registrar a presença aqui do meu amigo Gilvando Ônibus. Alô,